eu sou a Simone e seja bem-vindo a mais uma edição do CNews. Esse é um quadro no canal onde eu trago o resumo das principais notícias que aconteceram durante a semana no Reino Unido. Esse quadro geralmente vai ao ar na quarta-feira, mas ontem eu tive um contratempo e ele está indo ao ar hoje. Então, se você ainda não for inscrito no canal, eu vou te convidar para se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nada que eu lançar por aqui. Caso goste, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Agora, vamos para as principais notícias. O preço do gás no Reino Unido aumentou consideravelmente nas últimas semanas, colocando fora do mercado muitos fornecedores de energia, e isso levantou um alerta geral que pode acontecer escassez de alimentos na rede de supermercados. De acordo com a Oil & Gas UK, o preço do gás no atacado subiu cerca de 250% desde o início do ano e 70% desde agosto. O mercado de gás é crucial para o Reino Unido, tanto para a geração de energia quanto para o aquecimento das residências. Atualmente, cerca de 22 milhões de residências estão conectadas à rede de gás. Em 2020, 38% da demanda de gás do Reino Unido foi utilizada para aquecimento doméstico, 29% para geração de energia e 11% utilizado na indústria e comércio. De acordo com o governo, o problema dos preços que está acontecendo no Reino Unido se deve à alta demanda da procura do gás no mundo inteiro e que, especificamente aqui no Reino Unido, no inverno que teve entre 2020 e 2021, que foi bem rigoroso, as pessoas ficaram mais tempo em casa devido às restrições que aconteceram por causa da pandemia. E isso fez com que não tivesse capacidade ociosa do produto. Essa alta de preço está acontecendo em toda a Europa, inclusive uma comissão europeia foi convidada para investigar uma empresa russa de gás que está sendo acusada de aumentar os preços em todo o continente. E finalmente o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou durante essa semana quais serão as novas regras de viagem para aquelas pessoas que chegarem na Inglaterra a partir do dia 4 de outubro de 2021. O sistema Traffic Light, que estava em vigor até o momento, onde dividia os países em 3 listas de cores diferentes, verde, amarela e vermelha, deixará de existir. A partir do dia 4 de outubro, apenas existirá a lista vermelha, onde as pessoas que chegarem desses países terão que fazer quarentena em hotel obrigatoriamente. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico um pouquinho melhor sobre como funciona essa quarentena em hotel. Vou deixar o card aqui em cima para você poder assistir. Porque agora, o que vai acontecer são sistemas diferentes para pessoas que irão chegar de países que não estejam na lista vermelha. E isso tudo vai ser dividido de 2 formas. Uma regra vai se aplicar para aquelas pessoas que estão completamente vacinadas, mas infelizmente o Reino Unido só aceita a vacinação das pessoas que foram vacinadas aqui no Reino Unido, na União Europeia, nos Estados Unidos, e agora ele abriu uma exceção para 17 países, como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão. Só que infelizmente desses 17 países, nenhum deles pertence à América do Sul. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a relação dos países onde o Reino Unido aceita a vacinação. Apenas para essas pessoas que são consideradas completamente vacinadas e que não estejam chegando de países da lista vermelha, não será obrigatório mais fazer o teste antes de embarcar para a Inglaterra e nem o teste que tinha que fazer no 8º dia após chegar aqui na Inglaterra. Agora, a única coisa que o passageiro precisa fazer é agendar e pagar o teste que precisa ser feito no 2º dia após chegar à Inglaterra e também o formulário de localização do passageiro. E todos esses passageiros que chegarem terão que apresentar na imigração um comprovante de vacinação que tem as características que o Reino Unido deseja, que é o seguinte: todo esse comprovante tem que ter o nome completo do passageiro, a data de nascimento dele, a data e o local onde foi aplicada e qual a vacina que foi tomada. E mesmo que um passageiro esteja vindo de um país que não pertence à lista vermelha, mas não tiver as características que o Reino Unido solicita para ser considerado como completamente vacinado, ele vai seguir uma outra regra. Basicamente, é a mesma regra que estava em vigor até o momento para quem chegasse dos países que estavam em observação na lista amarela. Ou seja, precisa fazer um teste 3 dias antes de embarcar, precisa agendar e pagar os testes do 2º dia e do 8º dia após ter chegado aqui no Reino Unido, além de preencher o formulário de localização do passageiro.
Em relação à quarentena, para esses passageiros que estejam chegando de países que não estejam na lista vermelha, mas que também não sejam considerados completamente vacinados, eles terão que fazer quarentena, mas aí não precisa ser em hotel. Pode ser no local que esse passageiro escolheu. Inclusive pode ser na casa de família que ele vai ficar, no Airbnb, enfim, em qualquer local que esse passageiro escolher. E como o Brasil ainda continua na lista vermelha e tem um programa de vacinação que não é aceito por enquanto pelo Reino Unido, caso o passageiro venha direto do Brasil, ele quando chegar aqui vai ter que fazer uma quarentena em hotel. Mas caso ele queira fazer uma rota alternativa e ir para algum outro país e ficar lá por 11 dias, sendo esse país que não esteja na lista vermelha, mesmo assim, quando ele chegar aqui no Reino Unido, ele vai ter que fazer uma quarentena de pelo menos 10 dias, só que essa quarentena não vai precisar ser em hotel, pode ser no local que ele escolher. Agora já escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa mudança. Se te prejudicou de alguma forma, se você estava planejando viajar e ficar em alguma rota alternativa para não ter que fazer quarentena quando chegasse aqui no Reino Unido. Por enquanto, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales ainda estão observando para ver se eles irão ou não seguir essas mesmas orientações. A Escócia já falou que realmente vai acabar com todas essas listas, mas que ainda não sabe se vai ou não abrir mão do teste de 3 dias, para ser realizado antes de embarcar para a Escócia. Então, se tiver alguma novidade, eu falo aqui para vocês. Sir Clive Sinclair, que foi o responsável por popularizar o computador doméstico e inventou a calculadora de bolso, faleceu aos 81 anos em sua residência em Londres. Apesar da idade, ele ainda trabalhava nas suas invenções. Na década de 80, ele inventou o computador ZX Spectrum, que era um microcomputador e vendeu milhões pelo mundo inteiro. Mas o mais engraçado foi que em 2013 ele deu uma entrevista para a BBC falando que ele não utilizava um computador atualmente. Isso porque ele fala que se ele tivesse um computador que ele fosse manusear diariamente, ele ia acabar se distraindo, pois ele ia começar a pensar no que ele poderia mudar naquele sistema. Então ele deixava essa tarefa de administrar o dia a dia no computador para a esposa dele, que fazia com muito carinho. Em 1985 ele também foi responsável por criar um carro elétrico que cabia apenas uma pessoa, que era o C5, mas infelizmente ele não teve muito sucesso, isso porque o carro ele não tinha muita potência na época e ele não conseguia subir uma colina se ela fosse muito alta. Em uma entrevista, a filha do Sir Clive Sinclair informou que para esse projeto do C5, seu pai chegou um pouquinho cedo, estava adiantado no seu tempo. E que ele era muito bom nisso, em pensar nas coisas que as pessoas gostariam de utilizar, mesmo nem tendo pensado que elas precisassem daquele produto. Após sofrer lesão no quadril, a turnê do Elton John, que estava prevista para começar agora em 2021, terá que ser adiada para meados de 2022 e 2023. Dentro de alguns meses ele ia começar a sua turnê aqui na Inglaterra, ia se apresentar em Londres, Manchester, Birmingham, só que ele teve que adiar essa turnê porque ele levou um tombo nas suas férias de verão. E desde então ele vem sentindo muita dor na região do seu quadril. Ele informou que apesar da fisioterapia que ele está fazendo, a dor vem aumentando, que está prejudicando inclusive a capacidade de se locomover dele. E como a fisioterapia que ele está fazendo não está adiantando, ele foi aconselhado a operar a região o mais rápido possível para evitar problemas futuros. Ele informou que apesar de ter cancelado a sua turnê, ele vai manter a sua apresentação de 5 músicas no Global Citizen no dia 25 de setembro, que é um evento de caridade que vai contar com a apresentação de vários artistas no período de 24 horas. Inclusive, nesse evento, a gente vai poder ver a apresentação de vários artistas durante esse período de 24 horas, como do Coldplay, Jennifer Lopez, do próprio Elton John, Ed Sheeran e muitos outros. Ano passado eu assisti algumas partes, eu achei que foi interessante, vou tentar assistir esse ano de novo. Você sabia desse evento? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. A Suprema Corte decidiu que o testamento do príncipe Philip ficará secreto pelo período de pelo menos 90 anos. Essa tradição de selar o testamento de membros da família real existe pelo menos há 100 anos. Ele tem o objetivo de guardar a dignidade do monarca. E esse pedido se faz necessário porque toda vez que um testamento é homologado,
ele fica liberado para inspeção pública. O juiz de família que julgou esse caso informou que daqui a 90 anos pode acontecer um processo privado para que seja liberado as informações desse testamento. Ele informou também que, como ele é o presidente da seção de família do Superior Tribunal, ele possui em seu cofre cerca de 30 testamentos que estão selados, que pertencem à família real, e que não chegou a ler as informações do testamento do príncipe Philip, apenas observou a data de execução e quem foi o executor do testamento. Agora que eu fiquei curiosa de saber o que tem nesse monte de testamento que ele tem acesso, eu fiquei. E por falar em Príncipe Philip, no final desse mês, no BBC One, será apresentado um documentário que foi realizado pelos membros da família real como uma forma de homenagear o Duque. O nome do documentário será Prince Philip, The Royal Family Remembers, e contará com a presença, além dos 4 filhos e dos netos, de também membros da família real. E a neta da Rainha Elizabeth II deu à luz a uma menina nesse último sábado, dia 18 de setembro, no Chelsea and Westminster Hospital. A princesa Beatrice deixou uma mensagem no Twitter informando que a filha tinha chegado em segurança, mas não chegou a informar o nome que tinha escolhido para ela. Ela também agradeceu à equipe de parteiras que cuidou dela durante esse período. A princesa Beatrice casou em 2020, foi um casamento secreto depois dele ter sido adiado por causa da pandemia. Agora chegou aquele momento do CNews que eu sei que vocês gostam, porque eu vou chamar a Simone para falar como que vai ficar a previsão do tempo. E aí, Simone, tem novidade boa pra gente? E aí, Simone? A gente teve uma semana bem bonita, ela começou com dias ensolarados, mas a temperatura já não tá mais tão alta assim, isso porque no dia 22 de setembro o outono chegou no hemisfério norte e aí a temperatura começa a cair um pouquinho, tanto que a mínima e a máxima já não tem tanta diferença assim. Para a próxima semana, a previsão é que a mínima seja de 8 graus e a máxima seja de 14. E a chuva também tá dando o ar da graça, a gente vai ter um final de semana aí bem chuvoso e a próxima semana também. Você que gosta de frio, foi dada a largada agora, né, dessa temporada com um climinha mais gelado. Se você está prevendo vir aqui para a Inglaterra nesse período, já se programa para trazer um belo casaco. É com você, Simone. Pois é, como a Simone falou, a gente entrou no outono ontem, só que eu ainda não vi as árvores com essas folhas de tom amarelado, que geralmente quando a gente entra no outono elas já estão caindo, né? Já tá ficando mais num tom amarelado. Acho que o verão se estendeu um pouquinho a mais esse ano, apesar da temperatura não estar muito alta por aqui. E aí, o que você achou das matérias que eu trouxe hoje para vocês? Já escreve aqui embaixo porque eu gosto de saber. E se por acaso ainda não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma edição que eu lançar por aqui. Compartilhe o CNews com todos os seus amigos, porque é muito importante para a gente ter mais visibilidade. E claro, se você gostou, já deixa o seu like que a gente se vê por aí. Tchau!